doutor Eugênio Ramalho, que é cirurgião coloproctologista, e vai falar pra gente sobre Covid, a Covid longa. Nós estamos aí com um novo quadro, né, doutor Eugênio? Várias pessoas ainda se infectando. Na China, um novo surto de Covid. E a gente precisa ficar atento sobre esse assunto. 10 pessoas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 10 pessoas foram a óbito no estado de ontem. De ontem para ontem, né, os dados, né? 2.132 casos novos de Covid foram registrados. Então, a gente precisa estar atento ainda a essa Covid. Mas o que é a Covid longa? Bom dia, seja bem-vindo, doutor Eugênio Ramalho, ao Direto ao Ponto. Bom dia, Dilson, bom dia, Fernando, bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes. Então, a Covid longa, na verdade, é a síndrome pós-Covid. São sintomas que ficaram depois da Covid. O paciente, geralmente o paciente grave, que ficou internado na unidade de terapia intensiva ou ficou internado numa semi-intensiva. Esses pacientes, eles têm as complicações pós-Covid relacionadas à questão do, principalmente cérebro, pulmão e a questão cardiológica. Então essas complicações são mais frequentes, mas a gente tem complicações menos frequentes, mas que também a gente tem pego no consultório, que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre as questões do intestino. A síndrome pós-Covid pode dar manifestações também no intestino. Então, para lembrar para os amigos aí, a chikungunya, a dengue também dá manifestações pós-infecção nas articulações, dor de cabeça, e a Covid da mesma forma. A síndrome pós-Covid ou a Covid longa já está sendo estudada na Europa, nos Estados Unidos, falando sobre esses sintomas que a pessoa pode ter: perda de memória, enxaqueca, falta de ar, lesões pulmonares. Então são várias lesões, e lesões também na parede do intestino, e a pessoa ter os sintomas, né? Quais são esses sintomas desse aparelho digestivo que acomete essas pessoas? Os principais sintomas da síndrome pós-Covid no intestino é a manifestação de diarreia. Diarreia primeiro, depois constipação, dor abdominal, dificuldade para digamos assim, má digestão, empachamento, são da síndrome do intestino irritável. Esses sintomas que a pessoa manifesta flatulência, distensão abdominal, a pessoa come, fica empachada e tem essas manifestações de má digestão, diarreia, prisão de ventre. Então são sintomas, acontece mais ou menos 10% dos casos no síndrome pós-Covid ou na Covid longa, e aí a gente tem que tratar, e trata com medicamentos e consegue ajudar o paciente. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é a melhor forma de tratar a infecção intestinal? E difere essa síndrome de infecção intestinal? Tem alguma diferença? Tem sim. A manifestação viral da Covid, ela ataca a parede do intestino e dá um processo inflamatório em toda a parede do intestino. Então você perde a capacidade de absorver gorduras, alimentos de má digestão. Então a orientação para tratar isso aí é a orientação que a gente faz para síndrome do intestino irritável, que é você diminuir a ingestão de gordura, se alimentar melhor. A gente chama de dieta mediterrânea, que é essa dieta que tem na Grécia, na Europa, na beira do Mediterrâneo, e que aí você vai usar azeite de oliva, peixe, frango, alimentos naturais, cereais. Você vai dar um descanso à parede do intestino. Usar probióticos, que são as bactérias do bem, que hoje você consegue comprar na farmácia, e os sintomáticos, que são os medicamentos que vão melhorar a flatulência, melhorar a distensão de gases, a diarreia. Esses medicamentos, ele ajuda a permeabilidade da parede do intestino para você melhorar com a diarreia. Não é nada difícil, é uma coisa simples, orientação dietética e medicamentos de baixo custo, você consegue controlar esses sintomas. E o que o senhor recomenda para esses pacientes? O senhor acabou de falar da dieta mediterrânea, já fez aí uma boa dica. Mas para esses pacientes que estão aí vivendo, porque é um horror, né? Você ficar o tempo todo com o intestino irritável, o que é que o senhor indica para esses pacientes? É necessário, além dessas dietas, alguma intervenção médica? Sim, a consulta faz parte, porque como os sintomas são distintos, a pessoa pode estar presa ou pode estar com diarreia, a orientação é diferente. Se a pessoa está com constipação, com gases, a orientação é ingerir fibras, suspender o leite, suspender o glúten, e para poder melhorar o ritmo intestinal. Se a pessoa está com a diarreia,
Aí você vai fazer essa dieta mediterrânea, uma dieta de absorção alta, suspender a gordura, também os derivados do leite. Então, para cada caso e cada sintoma, a gente pode dar uma orientação diferente. A gente sabe que no governo do estado, no governo federal, montaram até centros de tratamento de complicações de Covid, pós-Covid. Em Salvador tem um, em várias capitais tem, porque teve várias manifestações. Feira tem também. Feira também tem, né? Feira ambulatório. CSU E o que eu vejo muito no consultório, que não é da minha área, mas a gente vê muito claramente, esses pacientes que foram para a UTI, eles têm problema na memória, não problemas neurológicos, realmente tipo demência, Alzheimer, e principalmente no paciente idoso. Lesa muito o cérebro, né? O vírus ataca o cérebro de forma muito violenta e o paciente perde um pouco o foco, e aí precisa realmente reabilitar a questão cerebral, que é uma questão importante. E a questão pulmonar, porque aquelas primeiras cepas, ela agrediu o pulmão de uma forma muito intensa, né? E o que a gente comentar essa questão da China, porque a China tem dificuldade de divulgar essas coisas, porque é um país comunista, fechado, mas lá a cobertura vacinal deu muito baixa, só 48% da população tomou uma dose. Então essa gravidade que está tendo na China é porque o serviço público lá é muito ruim, o acesso à saúde é ruim e os pacientes que estão complicando são os idosos. Chamar atenção aqui que principalmente o paciente idoso, ele tem que vacinar, porque uma dose só no paciente idoso não é o suficiente, e o paciente idoso é a maior vítima da Covid hoje na China. Então aqui não vai chegar. Aí eu trabalho no Hospital Unimed, junto com meu colega Zé Adson, e a gente faz parte da gestão do Hospital Unimed. E a gente está vendo hoje lá que o que está acontecendo é que o paciente está indo muito no pronto-socorro, mas não está se internando. Paciente jovem, infecção viral, rotavírus, influenza. Mas o paciente idoso, quando ele pega Covid e não está vacinado, é um paciente grave, vai para UTI e entra direto. Nós estamos com poucos casos lá, graças a Deus. O que a gente está passando hoje aqui em Feira, pelo menos no setor privado que eu conheço mais, lá nós estamos com um paciente de Covid internado no hospital. São 120 leitos, só tem um paciente internado e está bem. A gente passou momentos lá no hospital que a gente não tinha vaga na UTI. Nós fazíamos 20 leitos de UTI, os 20. Fizemos uma UTI só de Covid. Então, a Covid realmente está num outro momento. Mas chamar atenção aqui, porque a vacinação é muito importante, e tomar as doses e tal, mas e principalmente para os pacientes acima de 50 anos, é extremamente importante que eles façam os reforços e as vacinas, porque se ele pegar, a doença é grave. Tá aí a dica, gente, se você ainda não completou o seu calendário vacinal contra a Covid-19, as vacinas estão disponíveis, os postos não estão cheios, você não tem dificuldade nenhuma de fazer essa reposição aí, completar o seu calendário de vacina. Mas eu quero encerrar pedindo dicas aqui a doutor Eugênio, claro, a gente está final de ano, festas demais, confraternizações demais, isso gera uma série de problemas intestinais. Eu queria dicas para refluxo, porque as pessoas comem demais, refrigerantes, bebidas alcoólicas, gordura, isso provoca um refluxo. Exato. De que forma melhorar o refluxo? E depois, gente, a pergunta de milhões, que tudo agora é de milhões, né? A pergunta de milhões, essa questão da ressaca, de que forma ele vai dar uma dica aqui de shot para curar a ressaca. Mas primeiro eu quero saber dessa questão do refluxo, doutor Eugênio. Então, a questão do refluxo é porque o pessoal, a bebida mais comum no nosso meio é cerveja. A cerveja, junto com o alimento, você vai lá no jantar de confraternização, aí Miro chega lá e toma 10 garrafas de cerveja. E aí come um chester, um peru, aquela salada, salpicão. Então o cara coloca 2.000 ml de volume dentro do estômago e não quer de noite passar mal. Então aí depois chega meia-noite, come essa quantidade, meia-noite e meia tá deitado lá, a comida voltando para a garganta. Então é refluxo. Então uma dica importante é não tomar líquido durante as refeições. Isso é básico para refluxo. Você tem que tomar o líquido 30 minutos antes ou 30 minutos após em um volume pequeno. Porque a mastigação é a primeira parte da deglutição, da digestão. Então você não precisa botar líquido e atrapalha a digestão.
Você enche o estômago, aumenta a pressão do estômago e aí você sente o refluxo. E alimentos gasosos, né? Refrigerante. Hoje está na moda o pessoal chega e tomar água com gás. Isso. Água com gás, para quem tem refluxo, é um veneno. Um veneno, porque qualquer bebida gaseificada aumenta a pressão e sobe. E bebida destilada, porque a bebida destilada também ela irrita a mucosa gástrica, a mucosa do esôfago. A gente tem uma bebida muito perigosa hoje, que é o gin, que está voltando à tona. O gin, hoje eles fazem drinks super coloridos, ele tem um alto teor alcoólico, ele digamos assim, a pessoa embebeda muito rápido e é perigosa, porque é um alimento, é uma bebida doce, mas é destilado como um conhaque, como um uísque ou como uma vodka. Alta concentração de álcool muito alta e irrita pra caramba a mucosa gástrica. Inclusive na minha área, que a proctologia é uma causa muito importante de sangramento pelo reto, porque o paciente toma um gin e fala, rapaz, eu não bebi nada quente, eu não bebi um conhaque, nada, eu tô aqui sangrando, aí você bebeu, eu bebi gin. Então gin, amigo, gin é disparado que causa sangramento hoje, que você vai para uma festa na academia, você logo uma bancada assim com 2 garrafas de gin, daquelas coloridas, né? Que aí chama atenção, é a bebida da moda e é uma bebida extremamente perigosa em relação a ressaca, por exemplo, que a gente vai falar aí mais pra frente. Então vamos falar agora. Agora, mais pra frente não, agora pra gente encerrar. O nosso tempo já tá aqui, né? No nosso limite. Qual é a dica aí para curar a ressaca? A verdade é fácil, porque assim, não tem muito essas coisas de shot, de tudo, é mais uma questão figurativa, mas a maior coisa para diminuir os efeitos do álcool no fígado é água. Toda vez que você vai tomar vinho, que você vai tomar qualquer bebida alcoólica, principalmente que tem uma concentração maior, até uma dose de uísque, tudo, bebe um copo de água, 1, 2, 3 antes, porque isso vai ajudar você a metabolizar o álcool. A ressaca são manifestações do fígado para metabolizar o álcool. Se você aumenta a dose, aí porque você sente dor de cabeça, porque você sente mal-estar, enjoo, porque o organismo está trabalhando para metabolizar o álcool, concentração de álcool muito alta. Então, se você beber água, você vai urinar, vai facilitar que o fígado filtre mais rápido e os efeitos colaterais que a ressaca vão ser muito menores. Então, o paciente pode até beber uma garrafa de uísque ou 2 garrafas de vinho. Se ele beber 2, 3 litros de água durante essa ingesta de álcool, com certeza no outro dia ele não vai ter essa ressaca toda. Agora, água de coco, bebidas, sucos, com tudo que você beber para hidratar, vai lhe ajudar. Então doutor, rapidamente, só fazer uma consulta rápida aí. Então, uísque com água de coco. Diluir, exatamente. Você está diluindo a concentração alcoólica. Agora, o cara irlandês lá que preparou o uísque, ele vai querer lhe matar, porque ele ficou 12 anos fazendo aquele uísque e eles tomam o uísque sem gelo, que é o uísque... como é cowboy, né? Que é o cowboy, que é para você avaliar a qualidade, né? Então, é a mesma coisa de o cara pegar um vinho e botar água dentro. É uma temeridade. O cara pegar um vinho e fazer uma sangria. Uma sangria de um vinho que ficou na barrica de cavalo 36 meses. Então, é a mesma coisa. Mas, assim, diluir a bebida alcoólica é bom porque diminui a concentração de álcool e você vai fazer digamos assim, ter menos ressaca. Então, agora no ano novo, não tomar um espumante, né? Tomar uma cervejinha, não tem problema, uma dose de uísque, mas com moderação. Porque se você beber água e usar com moderação, não vai ter ressaca. Tem aqui nas redes sociais, Gomes Fur, artista global. Sou artista do Rio de Janeiro e amei o seu trabalho. Se precisar de mim, pode contar juntamente comigo. Eu vou conhecer mais o seu trabalho, vou entrar aí no seu Instagram. Mas ele diz assim... Quem bebe cerveja evita o contágio de Covid-19? Claro que não, meu amigo. Não mata, não. Se o brasileiro não se tinha fosse COVID. assim, o brasileiro não tinha Covid. E dessa forma COVID. descontraída, nós vamos encerrar. Doutor Eugênio, se eu esqueci de te perguntar algo, deixa aqui o microfone aberto para as suas considerações finais. Eu agradeço, aqui é sempre um prazer vir aqui, com o Dilson, Fernando, Miro, todo mundo, gente boa. É um prazer, Cristiane, vir aqui
com os amigos, relaxar, conversar e passar um pouco de informação para o público, que é esse programa que a gente assiste toda manhã aí, ouvindo os comentários de Dilson da Fazenda, ele tá na Fazenda aí, falando os comentários dele aí. Doutor Eugênio também, ele é fazendeiro. Fala assim, ó, Dilson Barbosa direto, aí ele vai dar os comentários da situação política, eu adoro, aí eu tenho que parar para ouvir, eu paro o carro para ouvir. Ah, que ótimo. É um analista da conjuntura, assim, da sociedade política, que eu respeito muito, Feira de Santana. E é um cara que realmente, hoje em feira, a gente tem que parar para ouvir. Doutor Dilson, depois eu vou trazer aqui para o estúdio a esposa dele, que é Munira Ramalho, fazendeira, toca uma fazenda, só ela de mulher, de leite, só ela de mulher, tocando um monte de peões, assim, eu vejo as fotos, e a gente vai falar naquele quadro que o senhor tem de Giro rural. Eu brinco com ela. Giro Rural. Ela tá aí fazendo algumas pesquisas genéticas e a gente vai trazer um dia Munira aqui para falar com a gente. Eu vou botar ela para conversar com minha mulher também, que cuida da fazenda, viu? Ela, na verdade, eu sou apenas o motorista dela na fazenda, viu? É isso aí. Eu falo pra minha mulher que eu vou pra fazenda, eu vou me divertir. Ela vai trabalhar e eu fico lá fazendo churrasco e mexendo nos meus carneiros lá. É o meu caso lá, quase igual. Então eu tá fico bom. lá Ajudante de ordem. Ajudante de ordem. Vai lá quem manda é a mulher. Tá com vaqueiro, com peão, com tratorista. É o mesmo caso mesmo. Já tô pensando, já rende até uma matéria para aquela emissora de TV. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal a todos. Que vocês se divirtam de forma tranquila, né? Cuidando da sua saúde, do intestino, bebendo com moderação, bebendo sempre como o doutor Eugênio disse, uma água do lado e a bebida alcoólica do outro, se você bebe. Caso contrário, evite dirigir bebendo. E um Feliz Natal a todos aqui do estúdio também. A você que está em casa, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com